Gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 15 em diante. Do 15 em diante, eu voltei um pouco no texto que Deus tinha me dado para falar, mas do 15 em diante é importante. 1 Tessalonicenses, lá no meio para o final da Bíblia, eu acho que é o último capítulo da orientação de Paulo à igreja de Tessalônica. Do 15 em diante, amém? Diz assim o texto: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Importante, não extingais o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Então, quando eu estava falando dessa sensibilidade que nós temos que ter diante de Deus, aonde o apóstolo Paulo orienta aqui a igreja, levantando ele como aquele que recebeu de Deus a palavra, como o Espírito de Deus lhe dá a palavra, como o Espírito Santo lhe dá a orientação, como o Espírito Santo lhe fala ao coração, como o Espírito Santo lhe dá as estratégias de guerra, de batalhas, de lutas. E quando o apóstolo Paulo lhe traz esta orientação, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. É possível isso, irmãos? Quem tem se alegrado sempre? Só eu? Oh, não é fácil de se alegrar sempre. Mas se o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que nós devemos nos alegrar sempre, regozijar sempre, por que isso não pode acontecer comigo e com você nesta manhã? Por que isso não pode acontecer com a igreja de Cristo na manhã? Às vezes, irmãos, quem está alegre hoje, nesta manhã? Levante a sua mão. Você está alegre nesta manhã? Talvez alguns irmãos não levantaram nesta manhã a mão, dizendo: eu não estou alegre, pastor. Eu não estou alegre, Jesus. Eu não estou alegre, Espírito Santo. Eu não estou alegre. Mas quem tem alegria? Eu tenho alegria. Você tem alegria. E se eu tenho alegria, eu posso, irmãos, multiplicar a minha alegria na sua vida, na vida do irmão, na vida da irmã. Como igreja eu posso oferecer em comunhão a minha alegria. E tem que haver, assim como a igreja, irmãos, a tua alegria só será completa se a alegria do seu irmão for completa. A minha alegria será completa se eu conseguir enxergar em você a alegria do Senhor, sendo a sua força, sendo a minha força, sendo
sendo a minha estratégia de vida. Estou bem com o Senhor, mas eu também quero que você esteja bem com o Senhor também. E se você não está bem com o Senhor também, cabe a mim, a você como igreja, repartir essa alegria e dizer: irmão, você não está bem? Não está legal? Está faltando alguma coisa? Por favor, eu me ofereço, eu me entrego a você neste momento, seja na intercessão, seja no abraço, seja na comunhão, seja no levantar de mão. Eu estarei do seu lado para que essa alegria em você seja completa, como do Senhor em mim é completa. Amém? Amém, irmãos? Mas por que isso não acontece? Exatamente por causa da ausência da sensibilidade. Outro versículo que ele diz lá, irmãos: orai sem cessar. Orai sem cessar. Regozijai-vos sempre, mas orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É estar presente diante de Deus todos os dias, todas as horas, todas as manhãs, todas as noites. Aonde ele estiver, a presença de Deus está lá. Mas como pastor, eu vou estar lá dirigindo, orar sem cessar, mas eu estou glorificando, eu estou ouvindo um louvor, eu estou falando palavras de Deus, eu estou orando sem cessar em espírito. O Espírito de Deus está movendo no meu coração, na minha alma. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Em tudo dai graças. Está difícil, dê graças a Deus, mas continue. Está lutando, caiu, levantou, continue. Está no processo. Deixa o Espírito Santo de Deus terminar o processo na sua vida, mas não barre, não resista, não impeça, não deixe que o Espírito Santo complete a obra na sua vida. O que ele diz lá mais um pouquinho: em tudo dai graças, não extingais o Espírito. O que seria, irmão, não extingar o Espírito? Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus que está presente aqui nesse lugar. A manifestação da glória de Deus aqui neste lugar. É impedir a ação do Espírito Santo na minha vida, é barrá-lo, é não permitir que a manifestação dos dons espirituais se manifestem no nosso meio, para a cobertura espiritual sua e minha, para a cobertura espiritual da igreja. Deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, trabalhe sobre a sua vida, trabalhe sobre a sua alma, trabalhe sobre o seu espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele precisa de espaço para trabalhar, de espaço no teu coração, na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua vida. No histórico da sua vida, seja ele qual for, se o seu histórico for sempre de aflição, ainda assim o Espírito Santo ele precisa de espaço para te levar lá no alto, aonde ele quer. Se o teu histórico tem sido isso, ainda assim o Espírito Santo ele precisa de espaço para estabilizar a sua vida no crescimento, na manifestação da glória. Hoje, irmãos, tem muitas coisas preparadas. Hoje você olha na internet lá, você não sabe, e é difícil às vezes você identificar, mas com precisão você consegue identificar o que é IA e o que é real. Não é verdade? Sim ou não? Ou eu estou errado? De repente a minha mentalidade não está muito na minha ignorância na internet aí. Mas muitas vezes é difícil identificar o que é IA. O que é IA? O que é IA mesmo? Inteligência artificial, é isso? E o que é o negócio artificial? Hã? O que seria artificial? Alguém pode me definir aí, me ajude? Não é de verdade. Hã? Não é de verdade. Que não é de verdade? Hã? Tipo isso. É tipo assim. Sabor de... tem sabor de morango, mas não é um morango verdadeiro. Tem sabor de uva, mas não é uva verdadeiro. Mas tem sabor. Você pode ter o sabor ali, mas é parecido, é tipo isso.
que a IA não vai te ajudar, ajuda bastante. Mas, irmãos, a essência da graça, o instigar do Espírito, deixar que o Espírito Santo trabalhe sobre a sua vida, trabalhe sobre o teu coração, o toque de Deus sobre a sua vida, o toque do Espírito Santo sobre a sua vida, a manifestação dos dons espirituais sobre a sua vida. Nós não podemos, irmãos, extinguir o Espírito Santo. Nós não podemos isolá-lo, oferecer para ele um espaço lá de vez em quando ele pode agir. Não, o Espírito Santo tem que estar presente todos os dias, todas as horas, todas as manhãs, na igreja, movendo a manifestação dele sobre a sua vida. O interesse dele, irmãos, é trabalhar em você. É trabalhar no louvor, é trabalhar na música, é trabalhar no baterista, no guitarrista, no solista, naquele que canta, naquele que adora, mas ele precisa trabalhar em você também. Na manifestação dos dons, sendo para você, tenha sensibilidade. Não, o Espírito Santo diz a você: não me impeça de usar você para operar em maravilhas na vida do teu irmão, para a glória de Deus. Não impeça a minha vida. O Espírito Santo diz: abra o teu ambiente, abra o teu espaço, prepare. Qualquer pessoa que está aqui pode ser usada por Deus através da unção do Espírito Santo, na manifestação da graça de Deus sobre vidas que estão aqui. E isso só acontece se eu e você não impedir a voz do Espírito Santo. Eu não quero ser uma IA na sua vida. Eu não quero ser uma inteligência artificial na sua vida. Eu preciso, e você precisa ser real na vida do irmão. Ele precisa sentir o teu interesse de verdade, e isso que move o Espírito Santo sobre você. E isso que move no teu coração o Espírito Santo trabalhando no teu interior, desenvolvendo uma aliança firme e concreta com Deus. E isso, irmãos, volta no versículo orais, sem cessar, isso envolve tempo, dedicação, renúncia, coisas semelhantes a essa, para que a voz do Espírito Santo seja audível aos teus ouvidos e ao teu coração, seja visível aos teus olhos, seja visível aos teus olhos, na necessidade. Não desprezeis as profecias. Não, as profecias, assim diz o Senhor. Mas profecias, irmãos, levadas através da palavra de Deus, orientada, direcionada, agraciada. Quando Deus falar com você, eu posso receber, como Paulo quando diz na Santa Ceia: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. O que eu recebi de Deus, mas se eu não recebi, como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso oferecer? Se eu não, eu tenho que receber, irmãos, o que dá essência, o que dá substância, o que dá estabilidade, o que dá constância, o que dá infinita graça, vem de Deus, vem do Senhor, vem do Espírito Santo. É de lá, é do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações, que desce sobre a sua vida e oferecendo a você, porque Ele precisa tratar com a igreja, Ele precisa tratar com o povo, Ele precisa te preparar para o dia da luta, para o dia da batalha, para o dia da guerra. E quando vem a luta, quando vem a batalha, quando vem a guerra, quando vem a tristeza, como é que eu vou combater? Se eu conseguir instigar, eu conseguir impedir, eu conseguir limitar a ação do Espírito Santo, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não quer sair um pouco do comodismo, às vezes nós não queremos nos expor um pouco, às vezes nós não queremos sair um pouco da condição de limitação. Deixa o Espírito Santo te levar aonde Ele quer te levar, na adoração, no louvor, na graça, tudo como diz o apóstolo Paulo, com ordem e com decência, mas precisa haver. A ação de Deus precisa haver, a cura precisa haver, o milagre precisa haver, a restauração precisa haver, a comunhão entre os irmãos precisa haver, o abraço precisa haver, a presença de Deus precisa estar. Não há, mas o irmão não está sentindo
está sendo limitado, ele não pode operar. Então eu preciso liberar a minha vida. Amém, irmãos? Examinai tudo. E retém o que é bom, seja onde for. Mas examina de verdade, irmãos. Não passa vista grossa. Não corre o texto lá só para entender. Leia o texto, o contexto, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia e para um monte de coisas erradas que estão acontecendo na nossa vida hoje, na vida de igrejas hoje, na vida de públicos hoje. Porque hoje está acontecendo assim, então, não, eu examino tudo à risca e eu retenho o que é bom, o que me faz bem, o que é da presença de Deus, o que é de Jesus. Está lá, está gravadinho, é bíblico, está no contexto, está no texto, está ali. A palavra de Deus respalda isso. Um texto, um versículo, 2 versículos, 3. Eu vou para cá, vou para lá, fui a Bíblia, leio e releio. Mas muitas vezes o que a gente faz é o favor para textos bíblicos que aparecem lá, seja no TikTok, seja em qualquer lugar. Mas quando eu começo aqui, ó, a folhear a página da Bíblia, eu sei que tudo que está escrito aqui é a voz de Deus. Tem coisas, irmãos, que estão escritas aqui que são históricos, mas tudo foi direcionado por uma ordem cronológica, santificada, direcionada por Deus para preparar o meu e seu, para que aquele dia não nos encontre e nos pegue de surpresa. Amém? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Assim, irmãos, como é importante não impedir o Espírito Santo, assim como é importante orar sem cessar, assim como é importante em tudo dar graças, assim como é importante não desprezar as palavras proféticas de Deus, assim também é importante abstermos de toda a aparência do mal. Como eu vou saber, irmão, se aquilo tem aparência de mal ou não? Através, irmão, da minha dedicação ao Senhor, cumprindo uma vida regrada. Exige de mim? Exige de você? Exige, mas muitas vezes eu não estou interessado. Por isso, muitas vezes, irmãos, que a nossa vida ela está oscilante. E eu preciso tomar uma direção, sair de cima do muro, sair da condição de frieza, sair da condição de mornidão e entrar na presença de Deus com fervor, com adoração. E eu preciso, irmãos, de recursos, e esses recursos não são humanos, só físicos. Humano e físico, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Humano físico é você, eu, sendo usado como uma ferramenta do Espírito Santo para promover a edificação, a adoração ao Senhor, mas promover que o meu irmão esteja bem. Ele vai me usar, ele vai te usar, ele vai usar a tua mão, ele vai usar a tua inteligência, ele vai usar os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, o teu coração, mas pelo Espírito Santo que está em você, você vai identificar na vida do irmão que ela não está bem, e ele vai usar você como carne, como físico, e a ordem será espiritual, e haverá manifestação de graça na vida do teu irmão. Mas se eu não fizer isso, as coisas vão ficar do jeito que estão, não vão mudar, não vão sair da limitação daquilo que eu estou. Eu preciso sair, irmãos, da zona de conforto. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso aprender de Deus. E para o final, irmão, ele diz lá: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu corpo, o teu corpo precisa ser conservado.
Quem já fez conserva aí? Cheio de sei que fez. Rosilda também. A Val também. Muitas pessoas já fizeram roseria e fez conserva, graças a Deus. Né? Para fazer a conserva não é de qualquer maneira, né? Tem todo um preparo, desde do que você vai usar para fazer a conserva, os ingredientes para a conserva, o vidro onde você vai fazer a conserva, né? E essa conserva fica por quanto tempo? Talvez em tanto tempo. E ele fala assim, olha, e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Como é que eu vou conservar? Só no corpo, só na força, só no braço, só no meu entendimento, só na minha luta, só no meu eu? Não vai acontecer, não vai rolar, não vai dar certo. Não vai dar certo, irmão. Se esses ingredientes anteriores ali não estiverem presentes na minha vida, não vou poder ser conservado e irrepreensível, porque a conservação e a irrepreensibilidade, será isso? Não sei. Mas se eu não estiver conservado e irrepreensível para a vida do Senhor, não vai acontecer que eu estava preparado. E essa conservação e essa irrepreensão até a vinda do Senhor é o preparo meu que o Espírito Santo quer todos os dias, hoje, amanhã, de manhã, à noite, à tarde, com pessoas pescando fora de pescaria, subindo, descendo, andando, cantando, salmodiando o Senhor em todas as horas, em todos os tempos, me resguardando, conservando. Peraí, eu examinei, não está legal aqui. Irmão, se você foi, irmã, se você foi, não estava legal, viu que a coisa rompeu, ruiu, destruiu, tirou algumas bases, tirou alguma estrutura, tirou alguma firmeza, roubou alguma sensibilidade do Espírito Santo, eu volto atrás. Eu retiro a minha palavra, eu quebro a minha aliança que eu estava lá fora, que estava me impedindo o crescimento, rompendo a minha ação junto com Deus, na minha vida, o Espírito Santo estava sendo barrado. Então eu rompo com isso, eu faço uma seriedade, uma aliança e digo, eu vou voltar. Isso aí não estava fazendo legal, isso aí não estava indo bem, não quero mais para a minha vida, não me faz bem. Não me faz bem, não está me conservando irrepreensível para a vida do Senhor. Então eu rejeito, eu lanço fora e eu recebo a presença do Espírito Santo na minha vida. E eu preciso conservar isso todos os dias, a minha vida, em orar, em regozijar, em a graça do Senhor Jesus, a presença de Deus, do Espírito Santo. Ele vai me conservar firme, inabalável, irrepreensível, para o preparo da vinda do Senhor. E isso, irmãos, Deus diz assim, é possível, mas não extingueis o Espírito Santo, não impeça que Ele trabalhe em você, não impeça que os dons do Espírito Santo possam fluir em você, por mais que algumas coisas tenham mudado no teu interior, na sua vida, o teu conhecimento, a formulação da palavra, mas eu não posso impedir a ação do Espírito Santo. Se eu tiver que babar chorando, eu babo, choro. Se eu tiver que chorar junto com o Leandro ali, ao ponto de descer lágrima e tudo mais, eu vou fazer, porque o Espírito Santo, Ele tem acesso ao meu coração e ao coração dele, e ao seu também, e eu permito que Ele me leve aonde Ele quer, aonde Ele precisa, a sensibilidade de enxergar a necessidade de um irmão e de outra irmã, seja qual for, com toda a reverência, com toda a santidade, com toda a pureza, irmãos. O distanciamento não faz bem a ninguém, o isolamento não faz bem a ninguém. Jesus disse assim, eu não vim para ver você isolado, ou para você me testar ou querer que eu vá
somente quando for necessário. A presença de Deus tem que estar na alegria, na tristeza, na angústia, no choro, na lamentação, aonde for, Ele tem que estar presente, Ele tem que estar agindo, Ele tem que estar fluindo sobre o teu coração, sobre o teu corpo, a tua alma, a tua mente e o teu ouvido. Ele diz lá, olha, então conservando, primeiro ele vai santificar tudo em vós, o espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como que o Espírito Santo fará isso? Ele tem feito na sua vida, irmão. Você tem lembrado disso? Você tem lembrado dessa experiência? Muitas vezes, irmãos, nós temos que ser levados a voltar, a avaliar, a examinar tudo e reter o que é bom. E nós nos enganamos muito, irmãos, quando somos levados somente pelo que os nossos olhos veem. Nós somos enganados muitas vezes pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, pelos nossos pés, pelas nossas mãos. Somos muitas vezes iludidos. E só depois, quando nós conseguimos confirmar pela palavra de Deus que não havia base, que não havia estrutura, que não havia firmeza sobre as nossas vidas, não sobre o firmamento da igreja de Cristo, nós estávamos fora do contexto onde o Espírito Santo queria que nós estivéssemos. E isso não quer dizer templo, não quer dizer igreja, não quer dizer família, quer dizer eu estava errado, eu estava trazendo algumas coisas que não eram comuns diante de Deus. Eu preciso mudar, eu preciso reavaliar, eu preciso retomar. E não, uma das coisas importantes que Deus falou muito ao meu coração, e eu vou falar para você nesta manhã: não extingais o Espírito Santo. Não impeça Ele de trabalhar. Não impeça Ele de trabalhar. Não impeça o Espírito Santo de ter acesso a tudo na sua vida. Sabe tudo, irmãos? É tudo mesmo. Na vida espiritual, na vida sexual, na vida conjugal, na vida familiar, nas palavras, nas ações, nos gestos, nas atitudes, nas orações, no falar, estar junto com Deus, deixar que o Espírito Santo, Ele lhe mova. Se o Espírito Santo lhe mover, se o Espírito Santo lhe direcionar, você não errará o caminho, você não errará o abraço, você não errará a palavra, você não errará o consolo, você não errará a voz de Deus, porque é o Espírito Santo que lhe direcionará, lhe impulsionará a fazer aquilo que Ele quer como base, que Ele quer como estrutura. Esta é a verdadeira ação da Igreja de Cristo aqui na terra. O se importar, o se envolver com seu irmão ao ponto de você enxergar de longe a necessidade dele. Não por você mesmo, não por pré-julgamento. Às vezes nós descobrimos, irmãos, pela intimidade que temos com nossos irmãos, pela intimidade que temos com nossos amigos, pela caminhada que você tem com alguém. Você no olhar, você sabe se a pessoa está triste, está alegre, está acontecendo alguma coisa, se está oscilante. Mas o Espírito Santo quer dizer para você: tenha sensibilidade em mim quando você enxergar uma pessoa que você não tem muita afetividade, você não tem muita caminhada. Eu lhe mostrarei a necessidade no coração dele. E isso acontece quando nós não extingamos, nós não impedimos o Espírito Santo de operar. Na vida do irmão? Não, na minha vida. Na minha, é meu, é eu. Ele está falando é comigo. O Espírito Santo quer agir em mim para que eu possa agir na vida do irmão. E fazendo assim a igreja cresce, ela se estrutura, ela tem base, ela tem solidez. E nós nos tornamos, para afinar essa palavra, conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí
em Cristo e Ele em mim, e nós podemos fazer isso com a igreja. Olhe para isso, irmãos. Nós precisamos mudar um pouco, alterar um pouco, sair um pouco da nossa zona de conforto. Olha, irmãos, nós temos entregado muito pouco. Avalie a sua vida, a minha vida também, eu tenho avaliado. Nós temos entregado muito pouco. E o pouco que nós às vezes entregamos com muita pressa, e Deus, soprei, não me valeu, chegou tão rápido, a minha presença já foi. A hora que eu estou me alegrando com você, a hora que eu estou sentindo que você está chegando, você já foi, já saiu. A hora que está vendo a minha presença, você já saiu. E eu não pude falar tudo aquilo que queria, porque você não parou para me ouvir. Aí nós erramos, irmãos, aí falhamos, porque o Espírito Santo diz que eu quero trabalhar em você, eu preciso de ter tempo com você, eu preciso ter convívio com você. Olha para trás, veja quanto tempo ficou para trás. Nós não podemos perder mais tempo. Amém? Tempo é precioso, mas principalmente o tempo que eu entrego para Deus. E você precisa entregar esse tempo para Deus. Se coloque.